disseminados pela planura a perder de vista, aqui e além, marcada pelos vales pouco encaixados de rios e ribeiros, confundem-se com maciços de granito, escondem-se sob a verdura dos arrifes, acolhem ancestrais sobreiros, azinheiras e oliveiras, emergem soberanos em pequenos cabeços, prados coloridos, searas de trigo e campos de girassol, ou indiferentes às mudanças na paisagem e nos costumes, deixam-se descobrir atrás de muros, junto de casas, no meio de pátios e jardins. São os monumentos megalíticos, antas e menires, que nos trazem à memória antiquíssimas expressões dos mais perenes problemas e preocupações do género humano: a morte, a fertilidade, a marcação do espaço, a compreensão dos ciclos da natureza. Nem o viajante mais prevenido poderá deixar de se surpreender com o esplendor do megalitismo na região de Évora. Este território de paisagem suave e diversificada, aberto ao exterior e atravessado pelos grandes caminhos naturais do sul, atraiu, desde o Neolítico Antigo, há cerca de 7.000, 8.000 anos, as populações até então confinadas ao litoral e aos estuários de alguns grandes rios. Datarão desta época os mais antigos monumentos da arquitetura megalítica da região, os menires, implantados em terrenos com potencial agrícola limitado, o que sugere, com outros indícios, a vocação pastoril de quem os erigiu. Trata-se de monumentos morfologicamente muito simples, constituídos por um bloco mais ou menos alongado, por vezes de grandes dimensões e originalmente cravado no solo, em posição vertical. Quer ocorram como monumentos isolados ou agrupados em recintos e alinhamentos megalíticos, pressupõem a existência de uma comunidade capaz de se unir em torno de um objetivo partilhado. Assim o demonstra o simples esforço coletivo que exigiu, no estrito respeito pelas tecnologias da época, o reerguer dos monólitos caídos do Cromlech de Val Maria do Meio. Que significado teriam para estes homens estes colossos de pedra? Considerando a forma fálica da maior parte dos monólitos, admite-se o seu relacionamento com rituais de fertilidade, mas poderão também ter servido como instrumento de demarcação e apropriação dos territórios ou dos trajetos. Por outro lado, tanto a sua distribuição no espaço como a sua orientação permitem ainda considerar uma relação mais ou menos complexa com a posição do Sol e da Lua no horizonte. Assim, embora permaneçam em aberto muitas questões, é possível que as teorias que os relacionam com o culto dos astros tenham algum fundamento. O maior e mais impressionante recinto megalítico da região de Évora é o chamado Cromlech dos Almendres, que originalmente teria mais de uma centena de menires. Localiza-se num dos pontos mais elevados da região, dominando visualmente toda a área eminentemente megalítica que se estende em arco entre a Serra d'Ossa, o vale do Rio Guadiana e a Serra de Portel, e parece ter desempenhado um papel estruturante na distribuição espacial da arquitetura megalítica não funerária do Alentejo Central. A forma geral do conjunto, comum a outros conhecidos, como o da Portela de Mogos e de Val Maria do Meio, define um recinto alongado disposto numa vertente exposta a leste, com os menires de maiores dimensões e um grande menir central concentrados junto ao topo do declive. Outro aspecto comum destes recintos é a existência de monólitos decorados com temáticas recorrentes. É o caso dos círculos e semicírculos, interpretáveis como símbolos astrais, e dos báculos,
reveladores de uma economia pastoril. Para além destes temas, o cromlech dos Almendres apresenta também alguns menires decorados com covinhas, motivo que se repete no xarês, cromlech de planta quadrangular implantado perto do Guadiana, a sul de Monsaraz. Entre os monumentos isolados, merecem especial referência, junto a São Pedro do Corval, a Rocha dos Namorados ou Pedra do Casar, de forma supostamente uterina, ainda hoje ligada a um culto pagão de fertilidade. A norte de Monsaraz, o Menir da Belhoa, profusamente gravado, considerado um assombroso álbum de arte simbólica megalítica. E o monumental Menir do Outeiro, o segundo maior de Portugal, dominando a seara com os seus 5,60 metros de altura e cerca de 8 toneladas de peso, inspirou a Miguel Torga o expressivo poema que o canta e define. Salve, falo sagrado, ereto na planura ajoelhada, quente e alada tesura de granito, que da terra emprenhada emprenhas o infinito. Quase sempre implantadas num relevo proeminente e próximo de cursos de água, as antas eram templos funerários de uso coletivo, construídos e usados pelas comunidades de pastores e agricultores nos 4º e 3º milénios antes da nossa era. Apesar de se conhecerem algumas aparentemente isoladas, a verdade é que, de um modo geral, constituem manchas quase contínuas e, em alguns casos, aparecem agrupadas em necrópolis, como acontece no conjunto da Ordem em Avis. No Alentejo Central, destaca-se a Anta Grande do Zambujeiro, talvez a maior do mundo no seu género. Está construída de forma clássica, isto é, com uma câmara definida por 7 esteios, em que um deles, o esteio de cabeceira de maiores dimensões, suporta a pressão lateral dos restantes, e por uma pedra de fecho de cólmata, pelo lado de cima, a abertura que estabelece a ligação ao corredor. Este, de altura muito inferior à da câmara, orienta-se invariavelmente para leste, com um pequeno desvio para sul. O conjunto era coberto por uma meia laranja de terra e pedras, delimitada por um anel exterior de contenção, composto por blocos de granito. Esta cobertura, chamada mamoa, ocultava pelo exterior a estrutura pétrea que atualmente aparece exposta. Estão identificadas quase 2 centenas de antas na região de Évora. Para além da Anta Grande do Zambujeiro, ponto obrigatório de qualquer roteiro megalítico nacional, pelo seu interesse, grau de conservação e acessibilidade, os amantes e curiosos da arqueologia deverão visitar também a espetacular Anta Grande da Comenda da Igreja entre Montemoro Novo e São Geraldo, as antas do Olival da Pega entre São Pedro do Corval e Monsaraz e a Anta da Candeeira na Serra d'Ossa. Esta última apresenta uma particularidade muito rara entre nós, um orifício aberto na metade superior do esteio de cabeceira, cuja interpretação foi objeto de grandes discórdias no século passado. Houve quem o entendesse como símbolo do buraco da alma, enquanto outros, talvez mais avisados, o consideravam um mero acrescento tardio, sem qualquer relação com a função funerária do monumento. As oferendas funerárias recolhidas nas sepulturas megalíticas podem resumir-se, no caso dos monumentos mais simples, a alguns artefactos de pedra polida, sílex, contas de colar e, eventualmente, alguns vasos de cerâmica. Nos monumentos mais ricos, aparecem em número bastante elevado, acompanhados de ídolos placas de xisto, com uma temática decorativa muito padronizada, alfinetes de osso, pontas de setas, etc. A presença forte destes monumentos
nas paisagens em épocas posteriores à sua utilização funerária, deixou as suas marcas traduzidas em diversas lendas e tradições. Entre nós, o imaginário popular atribui aos mouros, e particularmente às mouras encantadas, a maior parte dessas estranhas construções. Foi no âmbito desta religiosidade popular, de contornos eminentemente pagãos, que surgiram os belíssimos exemplares de Antas Capela, como as de Pavia e de São Briços, que nos revelam tanto a consciencialização do caráter religioso das Antas por parte das populações cristãs, como a preocupação das hierarquias em integrá-las no credo oficial. Perante esta abundância de monumentos, é fácil e aliciante percorrer a região de Évora em busca destas pedras cheias de história. Mas não será apenas a arquitetura megalítica a seduzir o viajante. Através dela, irá viver a genuína aliança entre a natureza e o património que caracteriza o Alentejo. E assim, descobrir a mais pura essência de uma região que, olhada do presente, parece ter sido escolhida desde o princípio do mundo para museu vivo da história dos homens. Deixe-se tentar. Nestas paragens, são longos e diversos os milhares de anos que esperam por si.